E eis que surge a denúncia da Procuradoria da República para finalmente fazer toda a esquerda falar que agora vai. Agora Bolsonaro será preso por ter liderado um grande plano de golpe de Estado e um atentado à democracia e blá, 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 blá. Talvez até mais interessante do que falar da petição de 272 páginas contra Bolsonaro, escrita pelo procurador-geral Paulo Gonet, indicado por Lula, seja observar a reação daquela parte da imprensa que vive de alimentar as narrativas da extrema-esquerda e de bajular Lula. Ao anunciar a denúncia da PGR, os jornalistas dos veículos alimentados por dinheiro público fizeram o estardalhaço de sempre, enfatizando que Paulo Gonet revelou a trama golpista. Antes de trazer a minha opinião sobre tudo isso, cabe uma pergunta. Você acredita que estar bem informado custa caro? Na Gazeta do Povo, o acesso à verdade custa pouco, só R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses. É por isso que eu quero te convidar a assinar a Gazeta. Com essa assinatura, você vai experimentar conteúdos exclusivos e opiniões de credibilidade. Não perca a chance de conhecer um jornal que defende as suas ideias. Assine agora acessando gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code da tela. Se não for para você, você pode cancelar quando quiser, mas eu duvido que isso aconteça. A Gazeta informa com coragem para quem quer enxergar além das manchetes. Então venha comigo. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e esta é a coluna Falando Abertamente. Antes de falar minha opinião sobre esta peça, essa petição do Procurador-Geral da República, em que ele apresenta denúncia contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado e outros crimes, acho importante lembrar de alguns acontecimentos recentes. Primeiro, o governo Lula em franca derrocada. 24 pontos apenas de aprovação, quando Lula sempre teve uma aprovação muito maior. Despencou em 11 pontos a aprovação de Lula apenas nesse início de 2025. E a rejeição aumentou. Sem falar na derrocada da economia, né? Os preços cada vez mais altos dos alimentos, as declarações estapafúrdias de Lula, dizendo para as pessoas não comprarem se está caro. Como é que a gente vai parar de comprar comida, presidente? É o que todo mundo se pergunta. Enquanto isso, Janja indo esbanjar nosso dinheiro no exterior, quer dizer, os gastos do governo continuam fora de controle, os impostos aumentando, o ministro da Economia, Haddad, cada vez mais desmoralizado perante a opinião pública e o próprio governo, e por aí vai. Então é muito estranho que quando a popularidade de Lula está em baixa e sai a primeira pesquisa de intenções de voto para 2026, dizendo que se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem, entre outros, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro venceria as eleições, bem agora sai a denúncia. Estranho, né? Por que será? Será que é uma tentativa do governo de desviar o foco? Porque a gente sabe que a PGR age junto com o governo. O Procurador-Geral da República foi escolhido por Lula. Ele foi colocado nesse cargo já com Lula presidente. Então, o timing é algo importante para a gente observar. Mas vamos lá, vamos à denúncia, a esse documento do Procurador-Geral da República que foi divulgado na noite desta terça-feira. O que os jornalistas da imprensa, a chamada imprensa de aluguel, a imprensa que recebe dinheiro do governo federal, disseram: trama golpista finalmente denunciada, trama golpista para cá, trama golpista para lá. Quando a gente vê essa construção narrativa, a gente já sabe que a tentativa é de fazer parecer que aquilo ali é o documento final, que a investigação toda já foi feita. Não. A gente precisa lembrar que a denúncia é uma parte do processo que começa com a investigação policial e sim, houve uma investigação policial feita por aquela ala da PF cooptada, né, por Lula, por Flávio Dino. Lembram que eles mesmos diziam a Polícia Federal do Lula? Era a fala de Flávio Dino quando ele estava lá no Ministério da Justiça.
Então, começa por uma investigação policial, depois essa investigação vai para o Ministério Público, no caso aqui, a Procuradoria-Geral da República, e aí ela é apresentada para a Justiça, que é quem de fato vai julgar e, se for o caso, condenar. Então, não é ainda garantia de prisão, como vocês, extremistas de esquerda, querem. Mas olha só, os jornalistas anunciando que a denúncia do Procurador-Geral da República foi baseada no relatório de 800 páginas da Polícia Federal. Nesse relatório de 800 páginas, o nome de Bolsonaro foi citado 516 vezes. Então, lá, quando veio da fase de investigação, já havia uma construção narrativa para incriminar Bolsonaro. Aí vem a denúncia agora do Procurador-Geral da República, de novo falando vamos lá ver as acusações. Golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada. Está dizendo que Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada. Ninguém viu essa organização armada nas ruas do Brasil, mas eles estão afirmando que Bolsonaro era o líder de uma organização criminosa armada que tentou abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito e dar golpe de Estado. Aí vem também nas acusações dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Isso aqui provavelmente relacionando aos atos lá, aos episódios do 8 de janeiro. Só que aquilo lá foi uma baderna, foi uma depredação, um vandalismo, mas dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, atribuído a Bolsonaro. Lembram que ele estava nos Estados Unidos? Acho fraca a denúncia, mas é só a minha opinião. Deterioração de patrimônio tombado. Sim, dentro do Palácio do Planalto, se não me engano, havia um item tombado, que era aquele relógio de Dom João VI, aquele relógio da época do Império. Mas as vidraças do Congresso são patrimônio tombado? As mangueiras do sistema de proteção contra incêndio do Senado, que foram usadas por aqueles vândalos infiltrados que nunca foram investigados, elas são patrimônio tombado? Claro que não. Então, assim, no mínimo, a gente lê isso aqui com algum desdém e com muitos questionamentos. E aí o PGR também afirmou que Bolsonaro foi o líder da organização que tentou derrubar a democracia do Brasil. Realmente a democracia está inabalada desde aquele filmete lá que tentou ganhar o Oscar para bajular Lula, quando Lula ainda estava preso. Realmente a democracia foi realmente muito abalada. Eu peguei um trecho, entre aspas, aqui dessa denúncia do PGR para a gente analisar aqui em conjunto. Abre aspas. Para melhor compreensão dos fatos narrados, convém recordar que a partir de 2021, o presidente da República adotou o crescente tom de ruptura com a normalidade institucional em seus repetidos pronunciamentos públicos, nos quais expressava descontentamento com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor, fecha aspas. Ora bolas, se demonstrar descontentamento com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor estar tentando abolir o Estado Democrático de Direito e dar um golpe de Estado, eu acho que tem milhões e milhões e milhões de brasileiros aí que podem ser acusados dos mesmos crimes que Bolsonaro está sendo acusado agora pelo PGR. É narrativa, é pura narrativa. Agora, se vai para frente ou não, basta a gente olhar para o que os tribunais superiores andam fazendo no Brasil. Muito provavelmente vai para frente essa denúncia. Cabe a nós, brasileiros, escancararmos a hipocrisia disso tudo e debocharmos mesmo de um procurador pago e muito bem pago com dinheiro público para escrever 272 páginas de baboseira, de construção retórica para falar de uma organização criminosa armada que simplesmente não existe. Por que será que o PGR não está se ocupando esse seu tempo caro e precioso, todo o seu conhecimento jurídico, para denunciar as inúmeras organizações criminosas armadas que existem no Brasil, inclusive aquelas cujos líderes são presos? Estou falando aqui de traficantes,
né, de realmente líderes do PCC e de outras organizações equivalentes a essa, e que são soltos depois pelo STF. O mesmo STF que agora recebe essa denúncia aí e vai julgar. Aliás, quem vai julgar é a primeira turma do STF, formada por Zanin, o ex-advogado de Lula, por Flávio Dino, né, o comunista que Lula tanto enalteceu quando chegou ao STF, que tinha sido ministro da Justiça de Lula antes de ser indicado para o STF, Alexandre de Moraes, que é, enfim, dispensa apresentações, Carmen Lúcia. Peraí, você tem alguma dúvida de que essa denúncia será aceita? Porque quando o Ministério Público apresenta a denúncia para a Justiça, o próximo passo é o juiz competente, o juiz que recebe essa denúncia, acatar a denúncia, receber, e aí a pessoa que está ali sendo apontada como criminosa vira réu de fato. Então, que Bolsonaro vai virar réu, acho muito difícil que não aconteça. Deve virar réu. Se será preso, são outros 500. No meio do caminho, tem uma manifestação marcada para 16 de março. A manifestação, vamos relembrar, é fora Lula, a manifestação é pela anistia dos presos e perseguidos políticos do Brasil e contra esse sistema político aí instalado dentro dos nossos tribunais superiores, contra essa mistura que há entre os poderes que deveriam ser independentes e harmônicos. Então, é contra esse Estado ditatorial brasileiro que a gente vive hoje e que os jornalistas lulistas, bajuladores aí, costumam chamar de democracia relativa, segundo as palavras de Lula, é contra a ditadura da toga que nós vamos nos manifestar no dia 16 de março. Se essas manifestações forem muito grandes, talvez esses narradores oficiais do Lula aí, do projeto de vingança do Lula, pensem melhor no que eles andam fazendo, porque o povo brasileiro não está endossando essa narrativa como os tribunais superiores andam endossando todas as narrativas que chegam até eles. Vamos nos ater ao que nos interessa. Nós somos cidadãos brasileiros que prezamos pela verdade, pelo respeito às leis, pelo respeito à nossa Constituição, aliás, que anda sendo desrespeitada não por Bolsonaro, e sim pelos integrantes dos tribunais superiores que agora estão com essa denúncia nas mãos. Estejamos sempre atentos. É isso que eu gosto de usar no fim dos nossos comentários aqui, porque é muito importante. E para lembrar o que os pais fundadores dos Estados Unidos diziam lá no século XVIII, o preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. Apesar do tema pesado, gostou desse vídeo? Achou que ele te acrescentou algo? Curta, comente, compartilhe, isso ajuda também na distribuição dos conteúdos da Gazeta do Povo para mais e mais pessoas conhecerem o jornal, conhecerem a minha coluna Falando Abertamente, conhecerem os colunistas da Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante, eu lembro do que eu falei lá no início. Sabe quanto custa assinar a Gazeta do Povo? R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses. E você pode cancelar a assinatura caso não goste, mas a gente acredita que você vai continuar conosco. Venha ser nosso assinante acessando gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code da tela. E eu te espero lá na Gazeta. Ter coragem para mostrar a verdade. Isso sim é jornalismo. E na Gazeta, você lê apenas os colunistas que sabem disso. Quando o assunto é luta contra a censura, Constantino, Pousonoff e Fiuza. Se é a defesa dos seus valores, Mota, Garcia e Deltan. Para elevar ainda mais o debate, J.R. Guzzo. E aí, já garantiu o acesso a esse time? Assine agora! Clique no link e acompanhe todas as colunas exclusivas. Gazeta do Povo, aqui a opinião é de outro nível.